Bem-vindos a mais um episódio do Ética Cast, um podcast de católicos, pelos católicos, para católicos. Meu nome é Bruno Maia, estou aqui do meu lado com o Marcelo Dermidian. Oi a todos. E antes da gente começar esse 10º episódio do Ética, a gente queria convidar vocês para seguir nossa página nas redes sociais, Ética Oficial no Instagram, Ética Cast no YouTube, e também para entrar no link do WhatsApp, que o Marcelo vai disponibilizar na página da bio, ele já deveria ter feito, e para que nós formemos essa corrente católica importante. Você vai nos ajudar indicando convidados, colocando ali toda a sua expertise e experiência também no grupo, para que a gente possa ampliar essa corrente católica, principalmente de profissões, e a gente consiga chegar a isso a mais pessoas. Beleza? Hoje nós estamos aqui entrevistando o Danilo Azambuja. Beleza, cara? Beleza. Tranquilo? Boa tarde. O Danilo, ele é fundador e coordenador do Endireita MS, que é um movimento político, e ele é colunista do MS Conservador, beleza? Que é uma página de... O que é o MS Conservador, cara? O MS Conservador é um jornal de notícias diárias, né? A gente tenta trazer o público conservador, mas é uma página de notícias diárias. Ele é colunista lá também do MS Conservador. E o Danilo, ele é um católico, e é um católico com um viés político, né, cara? E isso é muito bom, porque é o que a gente sempre fala aqui, falta um pouco isso, né, cara, no catolicismo. E a gente sente essa falta de representação, a gente não tem um pouco esse negócio. Mas antes da gente entrar nessa parte, que é importantíssima, porque são pessoas essas que vão nos representar e defender as pautas que nós acreditamos. Cara, a gente queria falar um pouco da sua vida, bicho. Quem é você, o que você faz, etc. Primeiro, deixa eu me apresentar como bom político, a gente tem que começar se apresentando. Tá Meu nome é Danilo, tenho 28 anos, sou advogado, sou sócio do escritório do IBGA Advogados, sou colunista do site MS Conservador e estou como coordenador do movimento Endireita MS, o maior movimento conservador do Mato Grosso do Sul. E é católico. E sou católico, mais importante de tudo, né? A fé tem que vir antes. E esse ano estou colocando meu nome como pré-candidato à vereança pela capital. Eu acredito que uma das coisas que me levou a fazer parte da política é o fato de que o cristão, o católico, ele tem que ocupar espaços. Porque eu vou trazer mais para frente o motivo do qual eu me coloquei na política. Uhum. Mas um dos motivos ficou claro em 2020 e 2021. O fechamento das igrejas, né? Eu conversei bastante na minha paróquia sobre isso na época. Se nós não temos políticos atuando, nós temos um fechamento de igreja, como aconteceu em 2020, com uma facilidade enorme. Uma canetada de um ministro do STF, um colegiado decidindo pelo fechamento das igrejas. Algo que não acontece nem em guerras. Nós tivemos aqui no Brasil isso em 2020 com o lockdown. Então, Bruno, bom, vamos falar sobre a minha vida, vamos falar sobre a política, vamos falar também sobre os movimentos políticos, sobre o jovem na política. Aliás, eu tenho 28 anos, né? Ninguém acredita. Rodei de pneu murcho, como o pessoal fala por aí. Deixou essa barba crescer para ficar mais velho. Deixei essa barba crescer, só que eu tenho um argumento, né? Durante a pandemia, eu estive internado, entubado por 41 dias. Então, tem porquê minha cara tá assim hoje em dia. Não sou mais tão jovem, né? A barba deixa um pouco mais velho. Pois é. Mas, cara, como é que foi a sua conversão? Você, assim, desde quando você é católico? Já começar com essa pergunta aí. Não, você vê que é engraçado quando a gente vai entrevistar um político, né, cara? Até a forma de falar do cara é diferente, né? Não é a mesma coisa, né, cara? Não somos amigos, Bruno. Eu posso falar aqui, nós somos amigos. Bom, então, essa é a parte mais importante da minha vida, né? Dos 18 anos aos 28 anos, eu entendi o que é verdadeiramente ser um católico, ser um cristão, e escolhi pelo lado conservador nas ideologias, né? Bruno, é difícil. Com 18 anos eu servi o exército. Então, cheguei no exército e me fizeram a pergunta, quem é crismado? E eu não era. E eu sou de uma família cristã, católica, né? Minha família praticamente fundou a igreja, a paróquia São João Bosco, e também a Paulo VI, antigo Paulo VI e atual Nossa Senhora Auxiliadora. Minha avó era muito devota de Auxiliadora, muito devota de São João Bosco, então ela até doou uma das obras, ela ajudou a pagar aquela obra do canteiro da São João Bosco ali, que é muito bonito. Sei. Ela ajudou na primeira construção da paróquia, né, São João Bosco, junto com meu avô. Meu pai, inclusive, fala que o nome dos filhos estão no pé da estátua, sabe? Aquela prática antiga que tinha dos católicos de antigamente em Campo Grande. Então, aquilo lá me pegou. Alguém me perguntar com 18 anos se eu sou crismado e eu falar que não,
Me pegou bastante. Quem me perguntou foi um capelão dentro do exército. O capelão é alguém que faz aquele papel de padre, né? Na época eu era conscrito, virei soldado do exército. Servi por convicção, eu era apaixonado pelo exército nessa época, com 18 anos. Você era mais magro, né? Mais magro. Eu engordei no exército, Bruno. Tá certo. É uma brincadeira que meus amigos fazem, mas é verdade. Eu engordei no exército. Acho que a alimentação do exército é muito forte, né? Tem muito salito. Pô, eu pensei que ficaria carpi de emagrecer, né? Carpi bastante. Passei 3 meses em preparação, né? Indo pro campo, comendo galinha caipira no meio da noite, fazendo com o pessoal ali. E esse tempo, com 18 anos, me perguntaram se eu sou católico, se eu sou cristão, se eu sou crismado. E você falar que não, me deu aquela pô, já tinha feito decolores com 16 anos, tinha feito o SEG com 17, eu ainda não tinha crismado. Então, lá dentro do exército mesmo, eu pedi para o capelão para que ele me iniciasse, para que eu conseguisse crismar, fazer a primeira eucaristia, tudo certinho. E eu consegui, com a graça de Deus, sair de 2014, crismado. Um pouco depois do Brasil ter perdido de 7-1 para a Alemanha, eu recebi a primeira eucaristia. Legal. Então, assim, Bruno, foi complicado essa época. Eu namorava na época, né? Eu tinha uma namoradinha e ela não era católica, não era cristã, então foi uma conversão difícil. Nós jovens, principalmente o homem, né? Ele se deixa levar muito pelo ambiente. E o ambiente do exército não é um ambiente católico, não é um ambiente cristão. Pelo contrário, eu descobri muita coisa errada no exército, né? A menina de 18 anos chega no exército, eu conheci as realidades ali. Conheci a realidade de quem mora mais afastado, nos bairros, quem mora no interior, aquelas pessoas que foram para o exército somente para comer, que nós temos muito disso dentro do exército até hoje. O cara faz 18 anos, vai para o exército para viver lá dentro durante um ano, para ele ter uma alimentação, para ele ter um soldo, um salário. E então essa realidade foi um choque na minha vida e eu decidi, a partir de hoje eu vou viver o catolicismo da maneira correta. E eu terminei, logicamente, com a minha ex, que hoje ela é ateu ainda, acredito que seja ateu. A gente não conversa há um tempo sobre isso, mas na época foi um choque para mim de realidade. Crismei na paróquia da Nossa Senhora, eu até anotei aqui, porque eu sempre esqueço, é lá da base aérea. Nossa Senhora... Ah, eu sei qual é, cara. É muito lindo sei lá. Qual é. Foi lá que foi minha crisma. Sei qual tinha muita gente do exército lá dentro. E esse período... Essa paróquia fica dentro da base? Dentro da base. Ah, eu sei qual é. Sei qual que é. Quem tem a oportunidade de conhecer. E hoje eu sou da comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, que é o antigo Paulo VI, que é também ali perto do aeroporto, né? Então, pô, ali foi o pontapé inicial. Quero conhecer um pouco mais sobre a verdade. Tu frequenta aquela paróquia lá, cara? Sim. É longe de casa, é longe do convívio, longe dos meus familiares. É salesianos lá, né? Salesiano. Por que eu escolhi lá, Bruno? Aí que vem o meu processo de conversão. É perto da casa do meu sogro lá, cara. Do lado. Cara, olha só. Santa Amaro, né? Lá, eles fizeram... O Santa Amaro. Eles fizeram o primeiro acampamento juvenil, isso em 2000... Isso foi 2018, 2017. E meu primo fez esse primeiro acampamento juvenil. E ele me convidou para o segundo. Então, eu sou oriundo do segundo acampamento juvenil da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. E desde então, todos os acampamentos juvenis que nós tivemos na paróquia, eu fiz parte. Legal. Isso foi muito bom para mim, né? Uhum. E meu processo de conversão tem muito do acampamento. A gente pode vir até falar sobre o acampamento, a importância do acampamento na vida do jovem, né? A gente fala bastante. A gente fala bastante, até porque a minha conversão também foi no acampamento. Foi no sênior. É um local forte, de espiritualidade, de amizade em Deus, amizade em Cristo. E eu falo que a Igreja Católica trazendo o acampamento do Mato Grosso do Sul foi maravilhoso, porque nós já temos o contato com a natureza meio que diário, né? E colocar o jovem na natureza para falar sobre Cristo, sobre o amor de Cristo, sobre o amor de mãe, amor de Maria, é importante. E com essa atual juventude, que se deixa levar por qualquer coisa, você tirar o jovem 5 dias das redes sociais, 5 dias do convívio com aquelas pessoas que só querem levar ele para o mau caminho e colocar ele no convívio de pessoas que, irmãos em Cristo, vão te orientar, poxa, é maravilhoso. Então, todo mundo que tem entre 12 e 18 anos, por favor, procure o FAC, Formação do Adolescente Cristão, e também, se você tem a partir de 18 anos, procure o Juvenil, o Sênior. Acredito que muitas paróquias no Mato Grosso do Sul já tem. Aqui em Campo Grande eu sei da Abadia, Santo Antônio, Nossa Senhora Auxiliadora, São João Bosco também está tendo. É importante fazer. Cara, é importante. O acampamento, a gente sempre fala bastante sobre ele aqui, porque fez parte da minha conversão, acho que da do Marcelo também. A do Marcelo é uma conversão mais intelectual, né, cara?
O cara é mais diferente. É nada. Mas você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. É verdade. É aquela inteligência mal utilizada, né? Tem um amigo do Marcelo que fala que ele é o intelectual preguiçoso. Pois é. Você sabe quem que é esse amigo, né? Que absurdo. Eu já ouvi falar que ele seria como se fosse o próximo Olavo de Carvalho. Vamos falar sobre o Olavo também. O Olavo tem muito da minha conversão. O Olavo. Separado por uma macarronada. O Olavo de Carvalho. Não, mas fez bastante. Da minha também, cara. Na verdade, assim, antes de eu fazer o acampamento, eu já escutava o Olavo. E eu ouvia as conversas dele, como é que ele falava? Não, mas eu não cheguei a frequentar o COF, cara. Entendeu? Eu conheço o Olavo por aquele True Speak, né? É uma coisa assim que ele fazia. Eu lembro dessa época aí que quem eram os seguidores do Olavo, né? Os alunos do Olavo postavam bastante, tinham senso comum, essa turma que falava bastante do Olavo. E aí ele é católico, né, e tal, e um cara muito inteligente. E isso me fez sei lá, buscar mais Cristo, entendeu? Foi os vídeos dele. E aí foi quando eu fiz o acampamento, foi minha conversão, né, cara? Eu não vou ficar falando da minha conversão, que já falei umas 10 vezes. Mas foi no acampamento da minha conversão. O Olavo tem uma frase que eu levo muito pra minha vida. Ele fala o seguinte... Ora, porra. Também. Ora, porra. Mas ele fala bastante o seguinte. Vá à missa, se confesse, comungue e saia correndo de lá. Já viram falar essa frase dele? Porque ele fala o seguinte, você tem que se confessar, você tem que ir à missa dominical... E você tem que receber Cristo em corpo e sangue. Depois, você procura saber sobre a vida dos santos, sobre o catecismo. Primeiro, faça o básico, né? Tem gente que já quer chegar na igreja católica aprendendo, lendo todo Santo Tomás de Aquino, já quer saber toda a vida dos santos, para depois ir para a missa, para depois receber o corpo e o sangue de Cristo. Quando o caminho tem que ser inverso, né? Eu até, Bruno, tenho que me confessar aqui para vocês e eu tenho que confessar fora daqui também. Não me confessei essa semana, mandei mensagem na segunda, né? Falando que iria tentar me confessar. Essa semana tem sido bastante corrido, não consegui, é uma desculpa que a gente dá, né? Mas é importante, cara. São João Paulo II, ele, era papa. Ele se confessava 3 vezes por semana. Sim, eu me confesso uma vez por semana. O cara se confessar 3 vezes por semana, bicho. Sendo papa, tá ligado? Eu aprendi os macetes, viu? É o cara. Eu vou ensinar pra vocês aqui. Tem macete? Tem. Confessa na sexta. Que aí você consegue comungar domingo. Você tem um tempo menor. Você tem um tempo menor pra você fazer cagada. Mas é verdade. Eu me confessava na sexta-feira à tarde. Nesses últimos 3 meses eu tenho feito isso. Mas tem algumas paróquias que... Não confessam sexta. Mas que a confissão é antes da missa. Ou na missa. Poxa, legal. Tem o Arautos é assim. O Arautos é assim, por exemplo. Minha irmã e meu cunhado estão frequentando o Arautos. Todo domingo eles me pedem pra ir pra lá. Só que eu tenho um lugarzinho especial na minha vida hoje, que é a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, mas também a imagem de Nossa Senhora que fica entre Amazonas e a Paraíba ali, em frente na paróquia São João Bosco. Eu sei onde é. Eu faço minha oração ali antes da missa. Da missa, Eu faço minha oração antes da missa. Até porque sua família construiu, pelo que você falou, eu não sabia disso. Também, ajudou, né, a construir. Antigamente, o Campo Grandense, ele era muito mais devoto. Então, as procissões eram maior, você vê o que eles construíram naquela época que nós não conseguimos construir hoje. A paróquia São João Bosco ficou 4 anos, se eu não me engano, em construção, para ter hoje uma bela de uma paróquia como nós temos hoje. Mas, antigamente, o pessoal se unia, era tudo com rapidez, né? Eu lembro de ir com a minha avó, quando eu tinha 8, 9, 10 anos, na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, na Auxiliadora, que é a escola, no Dom Bosco, que era a escola, eu estudei no Dom Bosco, e também na São João Bosco, e poxa, era maravilhoso com a minha avó, porque ela cantava alto, eu ficava morrendo de vergonha. E a molequinha, peguei uma fase boa dela. Então, isso acaba trazendo aquela questão íntima, né, da sua infância. Eu gosto de estar na paróquia São João Bosco, se bem que ela mudou, né, toda a estrutura dela é totalmente diferente daquela que eu tinha, só que ainda é o mesmo cantinho, né, o mesmo local gostoso de estar fazendo oração. Mas São João Bosco, a paróquia é uma das principais aqui também, né, cara, se você for parar pra pensar, principalmente na questão do acampamento, ela é muito forte, muito forte.
o Padre Aldir lá, fez um trabalho muito bom. Fenomenal, cara. O Padre Aldir casou muito jovem, né? A gente casou por conta do Padre Aldir. Ele chegava lá e falava, vocês têm que... Tem que casar. Mas o certo. Gosto muito dele. Mas assim, eu acho que depois que você fez o acampamento, cara, você foi quantos anos? Fui com 22 anos. 22. Aí ali você começou a se dizer católico. Ali eu comecei a conhecer a verdade. Uhum. Eu digo o seguinte, que antes eu conhecia a igreja, eu ia às missas, mas eu não me aprofundei na questão da verdade. De realmente, hoje tudo que eu faço, eu me direciono com a palavra de Cristo. A gente tem um direcionamento. Eu acredito que o católico, para ele falar que ele realmente se converteu, ele tem que ter um direcionamento na vida. Eu tento levar isso para a política, é muito difícil. O campo político é um campo que jaz no maligno mesmo. Eu ia entrar daqui a pouco, eu vou falar sobre isso, cara. Sobre isso. Porque para mim é meio incongruente, cara, o católico buscar a santidade com ele ser parte da política. Embora eu acredito que é necessário que nós tenhamos representantes, entendeu? Porque é muito difícil isso aí, nessa questão. Eu acho que é muito difícil. Você buscar a santidade num ambiente onde diariamente estão ofendendo a tua fé é muito complicado. Cara, mas também a oferta ao pecado, né, velho? Você entendeu? É a oferta ao pecado. Bruno, é uma oferta muito grande. Assim, quando você busca o autoconhecimento, até foi na avaliação do Felipe Neri, ele falou uma coisa interessante. Que é importante você buscar o autoconhecimento para você criar seus filhos. E o autoconhecimento em virtudes e santidade. E um dos pilares do autoconhecimento que ele expôs lá, ele expôs alguns itens, é você evitar ocasiões que te levem ao pecado, cara. E a política é isso, cara. Ela te leva ao pecado. É muito foda isso aí, se você for parar pra pensar. Agora você sabe que eu comungo uma vez por semana. Eu me confesso uma vez por semana. Mas é difícil, cara. É uma questão complicada. Porque, por exemplo, desde 2018, com a ascensão do bolsonarismo, com a direita crescendo no Mato Grosso do Sul e principalmente no Brasil inteiro, né? Que nós vemos o seguinte. Quem é cristão, quem é deputado, senador, político cristão, ele carrega consigo alguns direcionamentos, princípios e valores que você não vê em outros políticos. Então, hoje, eu até falo para o pessoal, primeiramente, eu quero saber se o político é cristão. Porque se ele é cristão, ele já carrega consigo as bandeiras e as virtudes que eu acredito na política, né? Ele vai ter um direcionamento, independente do partido, etc., ele vai ter um direcionamento contra o aborto, contra a discriminação das drogas, não vai deixar que as igrejas sejam fechadas. Isso para mim foi o maior absurdo da história do país. Igrejas fechadas no momento em que o pessoal mais precisava de Cristo, né? O que me marcou foi ter feito uma missa lá de fora da paróquia. Na Nossa Senhora Auxiliadora nós conseguimos fazer algumas. E sentar a 4 metros de distância do meu amigo, a 2 metros de distância da minha ex-namorada. Então, acaba a missa na mão e vai embora. Exato. E outra cena que me marcou foi as pessoas recebendo a Eucaristia em casa. Poxa, tem uma cena de uma senhorinha, não sei se vocês chegaram a ver. Não vi ela isso. chorava, logo em seguida ela veio a falecer. Ela chorava para receber a primeira Eucaristia depois de meses, por conta da pandemia. Então esse medo, esse terror que foi colocado no cristão, eu espero que nunca mais aconteça. E para que a gente não deixe acontecer, nós precisamos de gente que defenda a igreja dentro do âmbito político. Porque se nós tivéssemos na época, se a direita estivesse na época, nós tínhamos o presidente, nós tínhamos o executivo, os ministros, e mesmo assim o que derrubou a igreja durante o período da pandemia, o que fez com que as igrejas fossem fechadas, foi o apoio de parlamentares de esquerda, parlamentares progressistas, parlamentares do Centrão, ao STF. E a decisão veio do STF, de um colegiado. Você chegou a ler essa decisão, não? Cheguei. Eu conhecia, na época, eu conhecia o Taiguara, e o Taiguara até defendeu o Centro Dom Bosco naquela sessão. E eu vejo o seguinte, né, e ficou marcado para mim, e para sempre espero que eu nunca perca isso. Se no Brasil já fecharam igrejas, o que eles farão com nossas crianças? O que eles farão com relação às drogas? O que eles farão com relação à corrupção? Retorno do governo Lula está aí. Então isso ficou marcado em mim, né? Até então eu não tinha intenção nenhuma de fazer parte da política. Sempre estava no bastidor, né? Mas eu não tinha intenção de me lançar candidato. Muito jovem, né? A pandemia aconteceu, eu tinha 25, 26, 27 anos. Cara, mas uma coisa que me chama a atenção essa questão da política em si, que eu já falei isso várias vezes aqui, o Marcelo também, eu sempre bato em cima dessa tecla, é que
nós, cara, católicos, eu faço parte de alguns grupos, etc. E sempre há esse pedido. No sentido assim, o cara que é político e é evangélico, ele não tem vergonha em levantar uma bandeira e falar, eu sou pastor, respeito os católicos, e, né? Sou cristão. Sou cristão, respeito os católicos, mas eu sou pastor, eu sou evangélico, entendeu? O cara não tem receio em falar isso. Agora, do nosso cenário político que tem, a gente sente que às vezes o cara é católico, mas ele vai pro cenário político falando, eu sou cristão. E ponto. Porra, velho, mas você não vai levantar a bandeira do catolicismo? Não, tudo bem, você é cristão, assim, todo católico é cristão, mas respeite os protestantes, mas levante a bandeira do catolicismo. Eu sou católico, bata no peito e assuma a sua religião. Olha a importância. E isso que eu sinto um pouco de falta disso aí, cara. Olha a importância. No cenário, né? E aí a gente fica sem representação. Tanto é que a gente tem, nesses grupos que eu participo, os caras sempre falam, a gente não tem representante, quem vamos votar na próxima eleição, aquela coisa lá. E eu sempre falo, pô, os caras não estão errados, cara. Se você for ver no cenário, não existe uma pessoa que bata no peito e fala, eu sou católico. Né? Existe, do lado da esquerda. Vamos dar um exemplo claro em cima disso? A esquerda utiliza de forma brilhante dos padres que são ligados a ONGs, principalmente em São Paulo, para fazer esse discurso. Onde é que o Flávio Dino foi pedir bênção para ser ministro do STF? Numa paróquia em São Paulo. E o padre que deu a Eucaristia na boca dele, vocês sabem quem é. Então, assim, o que está faltando hoje para o cristão católico fazer parte da política de forma mais ativa? Quando você é cristão evangélico protestante, você consegue até mesmo o controle de uma paróquia, de uma igreja. Paróquia não, de igreja, né? Eles têm igrejas. Essa igreja leva o nome que você quer, você é pastor, e aquele rebanho vai votar todo em você. Entendeu? Sim, claro. Então, hoje, a direita, ela sabe lidar muito bem com essa questão da religião. Ela aprendeu os valores que carregam o religioso. Porém, quem está se aproveitando disso, eu falo aproveitando no sentido de, realmente, hoje os pastores se aproveitam disso. Nós temos pastores na política que utilizam da religião e da fé do seu rebanho, daquela região que ele mora, como um eleitorado. Mas, Daniel, eu vou falar uma coisa para você. O público católico, ele está passando por uma transformação e um avivamento muito grande, cara. Se você pegar, por exemplo, com a vinda do Frei Gilson, do Padre Paulo Ricardo, então vem uma galera católica... é graças ao Frei Gilson. Estou tentando fazer a quaresma, eu falho um dia, consigo 2, falho o terceiro, o quarto, eu vou de novo. E aí, então, tá crescendo esse público que é um católico, entendeu? Católico que vai defender a fé católica, porque a fé católica, ao meu ver, ela não tem como você falar, sou católico e sou de esquerda, né? Sim. A única que consegue fazer isso é não sei se posso falar aqui, Pode o falar. Pedro Kemp, né? O Kemp consegue. Mas ele consegue até mesmo dar aula dentro da igreja, dar aula de violão. Pois mas enfim, espero que Deus sempre o abençoe. Mas assim, então falta essa galera, essa representação para essa galera. Bruno, que é uma galera que realmente tá virando católica de verdade. E fala assim, pô, não tem como. Quanto mais você se dedica à sua família, quanto mais você aprende sobre a religião, sobre a vida dos santos, e a sua conversão tá mais forte, mais você se distancia da política, infelizmente. Eu vou te explicar o porquê de forma bem simples. Vou te explicar o porquê de forma bem simples. Se você conhece a verdade, você está em busca da verdade, você não vai se sentir bem no ambiente onde as pessoas estão buscando a mentira. Certo? Agora, você tem que pedir direcionamento de Cristo para que você consiga entrar nessa corja, consiga entrar com os leões, consiga entrar na jaula e defender os seus valores, os seus princípios. Porque se a gente deixar na mão dessa galera... Esse é o grande dilema. É complicado. Esse é o dilema. É o dilema onde você falar, cara, é um anseio em uma ocasião e situações que vão te levar ao pecado, mas a gente precisa de um representante, cara. Então precisa ter alguém meio que esteja lá para defender a nossa pauta. Eu vou te falar que nos últimos anos eu estudo... Eu estou postulando o cargo de vereador, sou pré-candidato a vereador, então eu estava estudando quantos católicos nós já tivemos na Câmara dos Vereadores. Hoje na Câmara dos Vereadores nós temos pastores. Nós temos pastores lá. Pastores da Universal, pastores da Assembleia, pastores até mesmo, acho que tem uma igreja aqui
que tem um pastor que chama, esqueci o nome dela, Sara na Sua Terra, etc. Enfim, nós também tivemos católicos. Só que esses católicos são membros de acampamento, são pessoas que evitam falar do catolicismo dentro da esse é o problema que do seu mandato. E aí o que acontece é mandato de um só, 4 anos de mandato e tudo mais. Aí você pergunta, o que essa pessoa fez pela igreja durante esse período? Quase nada. Hoje as igrejas evangélicas, elas recebem recursos, sim. Elas conseguem criar associações, elas conseguem criar ONGs. E a direita não aprendeu a fazer isso através da Igreja Católica. Como? Bem simples, nós temos 3 deputados federais. Um deles é pastor, é médico, doutor Ovando, da Igreja Evangélica Batista. Uhum. Os outros 2, o Marcos Polon está fazendo uma coisa que eu acho que pouca gente fez no estado do Mato Grosso do Sul. Ele é um católico tradismático ainda. Então, ele realmente está levando um pouco daquilo que ele tem de conhecimento dos acampamentos, muito conhecimento que ele tem. Eu não sabia que o Polon era católico. Velho. Então, isso pode ser uma falha nossa. É isso que eu falo, de você não ter essa identificação do cara. O Polon é tridentino, cara. Então, eu não sabia disso. E é um pai de 5 filhos. Uhum. Então, assim, o que eu falo, a política não é profissão. Eu me cobro muito pelo fato de ainda não ter casado e ter filho para entrar na política. Só que eu penso também, se não for eu, vai ser quem? Porque tá difícil você buscar cada vez mais representantes. E dentro da igreja, hoje, nós podemos pegar o deputado mais ativo nas redes sociais hoje é um protestante, o Nicolas, que é um cara de tirar o chapéu. Eu acabei de terminar de ler o livro dele, O Cristão e a Política, é um livro muito bom, recomendo pro pessoal. Só que os católicos estão evitando fazer parte da vida política. Só que os católicos de direita, porque tem católico de esquerda, e os católicos de esquerda eles estão entrando na vida política. Tem até padre de esquerda, do PT, político, em Brasília. Então, o erro é nosso, é o erro da direita. Lógico, quando você conhece a verdade, conhece os valores cristãos, você começa a constituir família, e você leva a vida de santidade para o seu dia a dia, você se afasta da política. Eu até brinco com você, que você fala, a gente conversa de vez em quando, você fala, você tá lendo tal coisa, tá vendo? Eu falo, Bruno, se eu ver isso aí, eu vou querer me afastar da política. Quanto mais eu leio as obras do Olavo de Carvalho e vejo o COF, mais eu me afasto da política. Isso é muito perigoso. Durante a pandemia, então... Não, é bom. É perigoso, né? Para mim é perigoso, porque eu tenho que entrar, eu tenho que fazer parte, eu tenho que buscar dar continuidade no trabalho que a gente está fazendo. Olha o exemplo do deputado Rafael Tavares, fui chefe de gabinete dele durante esse 1 ano de mandato. As coisas que nós conseguimos fazer dentro do mandato, entendeu? Quando você consegue mostrar serviço dentro de mandato, sem perder a sua espiritualidade, sem perder aquilo que é mais valoroso para você... você consegue demonstrar para toda uma população que tem como fazer. E é isso que eu vou tentar buscar dentro da Câmara dos Vereadores. Eu até evito falar muito a respeito de religiosidade nas minhas redes sociais, porque eu posto coisas que outros estão falando. Eu procuro que o padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, fale por mim aquilo que eu não posso estar falando. Entendeu? Entendi. Porque ele sim tem... Você reposta o negócio dele que você quer falar, mas você não pode. Sim, sabe por quê, Bruno? Ele vive verdadeiramente aquilo. Essa é a verdade. Então, se eu estou no meio político, é um meio muito sujo. É um meio sujo. E a guerra que nós temos é uma guerra espiritual. Eu não posso me deixar cada vez mais me aproximar da política e me distanciar de Cristo. Só que também, a partir do momento que eu estou cada dia mais procurando a verdade... e entrando na verdade e fazendo parte da política, eu sinto aquele meio nojento, asqueroso, e eu quero sair dele. Então, isso é você tem que colocar isso na balança, você tem que entrar no meio termo. Porque, assim, não existe meio termo, né? Aquilo que é neutro é cuspido. Você tem que ser quente, você tem que ser frio, tudo bem. Agora, quando você é católico, você tem uma coisa que é pior ainda, que é o pecado mortal, que é aquela coisa do... Você está na política, você está sabendo o que está acontecendo e você não se coloca. Que é o que você disse. Cara, nós temos 29 vereadores, deles 13 são católicos e 13 não se colocam dentro da Câmara dos Vereadores. E nós temos católicos dentro da Câmara dos Vereadores que aprovou, inclusive, moção pelo aborto. Então, imagina isso. Não tem. Então, não é católico. Não é católico. Poxa, não é católico. Uma Câmara dos Deputados, com mais de 500 deputados, você acha que quantos ali são católicos? E quem que prevalece? O cristão evangélico. Isso é bom, é um cristão, é dos nossos, é irmão, beleza.
Agora, cadê os cristãos católicos? Nós tínhamos a oração de Ave Maria há um tempo atrás na Câmara dos Deputados. Eu acompanhava de vez em quando, o pessoal se reunia, fazia uma oração forte lá dentro. Não tem mais. Na época do Bolsonaro, presidente católico, que aparecia mais nas igrejas... Bolsonaro é católico, que aparecia mais nas igrejas evangélicas que na igreja católica. Só que... Eu sei que a Michelle Michelle faz o trabalho fenomenal à frente das igrejas evangélicas. Ela leva a palavra evangélica. E nós tivemos um presidente católico. Mas ele é católico? Agora eu te pergunto, quantas pessoas, quantos padres, quantos acampamentos, quantos grupos de jovens chamaram o Bolsonaro numa igreja católica? Para dar um testemunho, fazer um louvor que seja à noite. Teve um que brigou com ele lá, não teve? Mas isso é complicado, cara. Porque daí, por exemplo... Marcelo, eu já fui líder de grupo de jovens e sou líder de acampamento. Dentro dos nossos times, das nossas tribos, das nossas equipes, a gente já tem divergências de pessoas que estão entrando agora no mundo católico. Eu não vou falar sobre política com essa pessoa, é muito difícil. Eu vou falar sobre a conversão dela, sobre Cristo, sobre a verdade. Aí quando eu começo a falar e impor aquilo que está escrito na Bíblia, a pessoa já começa a questionar. Então eu posso estar tirando um cristão de dentro do acampamento por questões políticas. Então, acredito eu que quem deveria estar falando sobre o cristão católico na política são os padres que já largaram a batina e deveriam estar se colocando como candidato para demonstrar um pouco da verdade. Eu gosto de falar o seguinte, quem derrotou o aborto no Brasil foi uma fala do padre Paulo Ricardo lá atrás, quando teve a discussão sobre o aborto, e ele foi de batina, né? Fez um vídeo, esclareceu para todo mundo a questão do aborto no Brasil e fez com que muitos deputados mudassem de voto naquele dia. Então, nós já tivemos várias discussões sobre esse assunto. O padre Paulo Ricardo, uma vez ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim que a gente tem que agradecer aos protestantes na luta pelas nossas pautas, porque a gente, como não tem representante, os caras estão fazendo às vezes, cara. Entendeu? São os protestantes lá, né? Isso ele falou um tempo atrás. Pela ausência de representação católica, eles que estão comprando várias brigas que são nossas. Os caras estão comprando pela gente porque eles têm representantes na Câmara, no Senado e etc. A gente não tem. Então a gente tem que agradecer eles, tá ligado? Se não fosse os evangélicos, a gente já tinha perdido no Brasil. Com certeza. Já, cara, pra caralho. Isso é verdade. E eu vou te falar, hoje eles estão numa briga muito grande que os católicos deveriam estar atentos. Eles querem criminalizar a política feita em igreja. Querem criminalizar no país hoje a política feita em igreja. Eles acreditam que nós temos muitos pastores que são políticos, são parlamentares, estão à frente de partidos. Então imagina isso ao longo do período, daqui 10, 15, 20 anos. A gente criminalizando, eles já queriam criminalizar os militares, agora querem criminalizar os pastores também, os representantes de igreja. Hoje nós temos na Câmara uma maioria cristã, em um país que é majoritariamente cristão. E infelizmente, nós não conseguimos a presidência da Câmara, a presidência do Senado. Então imagina se acabar com isso. Porque já não temos os católicos lá dentro de maneira firme se posicionando. Imagina se hoje os parlamentares que são evangélicos protestantes deixassem de lado a política por conta de uma legislação eleitoral que quer punir os representantes de igreja dentro das Cara, eu não sabia dessa lei. Sim, hoje nós temos uma tentativa de criminalizar o pedido de voto nas igrejas. Hoje eles querem até penalizar. Você pode ser cassado se você vier pedir voto na igreja. Tem um abuso do poder religioso. Ah, entendi. Imagina, você constrói uma igreja, você está há 10 anos construindo a igreja chega a ter um número de 15 mil fiéis e você não pode pedir voto na sua igreja. Mas o que eu sinto um pouco do católico, e até cara, é que eu vejo assim, imagina um pároco, que ele tem lá na igreja dele, pessoas, porque tem paróquias, cara, que são posicionadas. Por exemplo, algumas paróquias, elas são completamente tradicionais. Então você sabe que o pároco lá é tradicional, você sabe que lá tem uma linha mais tradicionalista. Então é fácil esse padre pegar e levantar uma bandeira e levar, às vezes, um político a apresentar ali no momento da comunidade, esse tipo de situação. Antes ou depois da CNBB chegar nele e dar aquela comida de rabo
e pedir para que ele se... Não, mas ainda tem, Danilo. Ainda tem. Nós temos. Por exemplo, Marcelo Tenório, vários padres aqui regionais. Mas aí eu te falo. É bom demais. Já falei o nome do cara. Mas eu te falo. Uma vez eu fui lá na São Sebastião, tinha a bandeira do Brasil Império lá, cara. Ele deixa no altar, velho. Não, quando você lá na época de pandemia, ele tinha, coloque máscara, né? As autoridades agradecem, um negócio assim. Mas assim, então ele... Agora, você sabe que lá encontra... Mas, por exemplo, São João Bosco. Entendeu? Pô, lá tem a mais centro, direita e esquerda. Tem todo mundo... Lá no São João Bosco é um aglomerado de gente lá dentro. É uma comunidade, como toda qualquer. Exatamente. Aí você imagina a dificuldade do padre, de um pároco, chegar e falar, poxa... Ou ele declarar apoio a um político A ou B, porque ele vai desagradar a comunidade dele. Ou ele levar alguém lá no momento de comunidade para esclarecer isso aí. O pároco não precisa. Essa é a ideia. O pároco e o padre não precisam pedir voto para ninguém. Nem deve. Agora, a comunidade tem que se unir em torno de um nome. Uma comunidade elege um vereador hoje. Elege até 2, 3. Elege. Tranquilamente. Então, por que a comunidade não se coloca e apoia um determinado candidato que nós sabemos que tem os valores e princípios cristãos, que está lá no dia a dia da comunidade, trabalhando pela igreja? Por que nós, católicos, nos portamos a tentar excluir o político de dentro da comunidade? Isso é um erro nosso. Enquanto o evangelho protestante está agregando e trazendo um pastor de outra paróquia até, um pastor que está se levantando, está crescendo, traz ele para a igreja e lança ele como candidato da igreja. E a ECG fez bastante isso aqui em Campo Grande. Agora nós, Paróquia São João Bosco, uma das maiores comunidades que nós temos aqui, Central, Jardim dos Estados, Vila Célia, nós não temos um candidato lá de dentro. Aí quando surge um candidato, como você mesmo disse, é um cara como o Pedro Kemp, do PT, presidente, já foi presidir o PT municipal, um cara a favor do aborto, um cara que já defendeu a descriminalização das drogas abertamente, um cara que defende o Lula abertamente e diariamente na sessão. Um dia, cara, eu queria trocar uma ideia com o Pedro Kemp. Eu vou trazer ele aqui. De verdade, tipo assim, Kemp, senta aí, vamos trocar uma ideia. Vamos conversar com ele. Tipo, como é que é esse negócio aí, cara? Como é que tu é esquerda e é católico, cara? Como é que pode? Aí eu apresentar alguns princípios do catecismo pra ele, falando, mas e aí, que porra é essa? Tem um vídeo dele saindo da igreja após o padre falar contra o aborto e contra as autoridades que estão querendo liberar o aborto. Você já viu isso? Não, nunca vi esse vídeo. Vou te mostrar. Pô, então, assim, não é um erro de terceiros. É um erro nosso. É um erro interno. Danilo, o padre, o pároco, não precisa. O bispo não precisa pedir voto para ninguém. O bispo fazendo a função dele de ir contra as pautas do aborto, como ele está fazendo, como ele foi já em manifestação contra o aborto, já está ótimo. Agora, a comunidade tem que se levantar e levantar um nome. Né? A comunidade, ela consegue ali facilmente 2, 3 vereadores de 29 da cidade. Entendeu? Você se colocar dentro de uma paróquia e a pessoa sabe da sua reputação, sabe que você tem trabalhado pela paróquia, pelo acampamento, que você tem se colocado, que você tem se posicionado, e ela não te apoia num período eleitoral, agora vai apoiar quem? O meu vizinho, que é de esquerda? O meu primo? O meu amigo? Que a gente sabe que tem desvios de conduta? Mas eu não vou apoiar o cara que é meu irmão da igreja, que está todo domingo comigo lá, tá fazendo o terço dos homens, tá tentando ajudar no levantamento do acampamento, tá juntando dinheiro, tá indo rezar pelos enfermos, só que na época de eleição eu não vou votar nele, eu vou votar no meu primo, que eu sei que tem desvio de caráter e tá na política só para ser laranja de vereador, de prefeito, de político. Ou para puxar voto para um partido político. Isso é ruim. Isso aí, pessoa, eu já vi isso aí, cara. Aquela pessoa, ela fica sumida na comunidade. Aí, do nada, vai ter um acampamento perto da eleição. Ela vai. Ela serve. Mas aí é um erro também. Aí, porra. Aí a pessoa, mano, aí você vê que é forçado. Mas, por exemplo, esse é um erro. Cara. Esse ano. Você não é católico, você não vive aquele negócio. Você tá ali fazendo um lance pra tentar alguma coisa. Eu sou jovem, tenho 28 anos. Só fiz o acampamento juvenil. Sabia que o Marcelo fala? Ele fala? Ele fala de vez em quando ele abre a boca. Ele tá muito cansado, a gente tem trabalhado muito, Marcelo. Tá trabalhando muito. O Bruno, olha só. Né? É foda. Olha só como é um erro. E eu até me cobro disso. Esse ano, eu decidi que eu iria fazer o sênior. Quando eu me lancei pré-candidato a vereador, eu já desisti. Peguei a ficha de inscrição que eu faria do sênior da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora e decidi não fazer. O acampamento foi remarcado, tem uma nova data, os meus amigos querem que eu faça e eu não quero porque eu vou estar sendo pré-candidato a vereador, então
eu já tô me colocando assim... Isso aí que você fez foi uma atitude massa, velho. Mas é uma atitude que eu, enquanto cristão, enquanto católico, e quando eu vou me confessar com o padre, eu falo, padre, o que o senhor... Quando eu vou pedir o direcionamento espiritual, eu pergunto. E ele me fala, ó, não é bom você fazer. Tudo bem. Agora, que bom seria se eu pudesse estar lá dentro, com mais de 600 pessoas envolvidas diretamente, as pessoas me conhecendo. Entendeu? Agora... Mas é bom que você não faça isso, eu sei, Bruno, é difícil. Fica forçado, velho. Não é que fica forçado, fica feio. Fica feio. Porque assim, primeiro que eu moro longe da comunidade, então eu não consigo estar lá sempre. E segundo que eu tô indo na missa aqui da São João Bosco, todo domingo. Né? Eu vou para lá mais perto dos acampamentos, eu vou para lá mais nos eventos festivos para ajudar financeiramente quando tem alguma questão. Só que é a minha comunidade. Em ano eleitoral... eu estou afastado da minha comunidade. Então, por isso que eu falo, não é um erro de terceiro, não é um erro do padre, do bispo, do pároco. É um erro nosso. É um erro do cristão que ele mesmo se posiciona. Olha só, eu me posicionei que eu não vou no acampamento, porque eu sei que isso vai ser uma atitude eleitoreira. Então, eu posso perder recursos, perder votos por não estar lá. Entendeu? Mas aí entra naquela corda bamba, cara, que a gente estava falando. Aí é uma linha muito tênue entre você... Cara, fazer uma coisa... você tem que pedir voto e você tá buscando sua virtude e santidades, entendeu? É uma linha muito tênue. É muito diferente, muito tênue essa linha. Eu falo que política não é profissão. E eu me cobro muito por não estar casado e não ter filho. Por quê? Tudo bem, 28 anos, ainda tenho... Eu falo o seguinte, cara, como que eu vou poder entrar numa vida política e conhecer o mundo político de dentro, como eu já estou conhecendo, né? Já venho trabalhando há algum tempo com isso, e eu não conheço a vida dentro de casa, eu não conheço os problemas de um casal, os problemas na criação de um filho, porque tudo que eu for fazer na política vai depender disso. Então o que eu fiz? Nos últimos anos eu tenho ajudado a cuidar minha irmã, minha mãe é solteira, né? Minha irmã é jovem, é pequena, não tem ninguém por ela, então eu estou fazendo essa parte da criação, e eu já estou vendo muitos problemas. Então imagina você que vai ter o segundo filho, o Marcelo já tem um. Vocês já sabem quais são os problemas reais que o brasileiro tem. De chegar numa farmácia e pagar mais de R$30 numa anã. De chegar para pagar até mais de R$60 num pacote de fralda. Entendeu? A pagar mais de R$45 num saco de arroz. Você entende? O solteiro, ele é muito difícil ele ter essa percepção. Então a política também passa pela questão familiar. E tem algo mais valioso para o cristão do que a família? Não tem. Então, quando a gente pega e fala, poxa, olha como a linha tendo, eu tenho que fazer parte da vida cristã católica da comunidade, eu tenho que buscar a verdade diariamente nos meus relacionamentos, eu tenho que constituir família, e eu tenho que me posicionar politicamente. O que o cristão faz? Corta essa parte política, eu não vou participar da parte política. Tem gente que até se isola, tem gente que prefere morar no interior para não ter que participar da vida política. Só que isso uma hora vai chegar até a sua família. Olha o homeschooling aí. Se nós tivéssemos a maioria dos deputados católicos... Agora você entrou num assunto pesado. Nós teríamos um homeschooling. Homeschooling é pesado demais, cara. Olha que absurdo que é nós termos um ministro que fala abertamente que o homeschooling é como se fosse a extrema-direita querendo impor o racismo para os nossos filhos. Olha que absurdo. E ninguém para defender. Ninguém para falar, opa, você está falando merda sobre homeschooling? Ô, ministro, aguenta um pouco aí. Cuidado, cara, não fala. Não, eu posso falar. Mas aí, Bruno, olha só. Hoje em dia... Se nós não temos representantes católicos dentro de uma Câmara dos Deputados, dentro de um Senado Federal, nós não podemos discutir o homeschooling porque nós estamos discutindo com gente que vai acabar com o homeschooling no país. Nós tivemos um presidente durante 4 anos que tentou trazer o homeschooling e não conseguiu. Cara, é difícil, cara. Tirar a hegemonia do poder da esquerda na educação é muito difícil. Olha o Nicolas à frente da comissão ali. E político, muito difícil. É muito difícil. É impossível. É muito difícil. É impossível. Você tem que ter um tempo. Por exemplo, eu penso hoje em dia eu penso o seguinte. Não, acho que você buscar santidade... sim. É muito difícil. Mas Deus vai entender. Quando chegar lá em cima, eu vou falar, Deus, eu não consegui porque eu tava discutindo... E o Danilo, coitado. Passar um pouco no purgatório. E o Danilo, coitado, ele quer ser político, é advogado,
Nada que você faz te leva à virtude, cara. Nada é bom ouvir isso de um outro advogado. Nada e ainda quer mexer com o agro, alimentar milhares de pessoas aí. Não, mas cara, eu falo que é difícil, cara, porque a gente teve um vídeo recentemente, cara, que foi muito bem na mídia social, só que assim, a gente ficou meio sentido, assim. Que envolveu um menor, a gente teve sensibilidade de cuidar bem disso, enfim, machucou a gente um pouco, assim. Vocês trouxeram a presidente da rede colaborativa aqui, contra o aborto. E eu estava acompanhando o podcast dela. Imagina o que essa mulher já viu, o que ela já sentiu, como que é o trabalho dela. Aí você pega e fala o seguinte, e se ela não estivesse ali, cara? E se a Damares não estivesse falando sobre a Ilha do Marajó? E se o Nicolas não estivesse à frente da Comissão de Educação? E se o Bolsonaro dissesse, agora acabou, eu sou aposentado, eu vou para fora desse país, eu vou me exilar e vou ficar vivendo às custas do que eu tive durante toda essa vida, do patrimônio que eu construí? E se a Michelle Bolsonaro, que hoje está indo de cidade em cidade, levantar um partido político cristão, que é o PL hoje, e se ela falasse, não, eu vou ficar em casa cuidando da minha filha, que tem 13 anos, que está crescendo sem a minha presença? Vocês já passam isso, de sentir o crescimento dos filhos sem a sua presença, porque você está buscando algo melhor para ele. Então eu penso isso, que eu sou solteiro, eu tenho essa disponibilidade de estar 24 horas falando de política, eu não vou me colocar? Eu não vou me posicionar? Lógico que eu vou. Não, porque eu sei que eu tenho que fazer enquanto vocês estão tentando construir algo diferente. E para que lá na frente eu consiga buscar e brigar por aquilo que vocês querem também. Porque se eu não faço isso agora, com tudo que eu construí, o Indireito MS, o site de notícia, a minha chefia de gabinete no deputado Rafael Tavares com um ensinamento muito grande, um escritório de advocacia, uma família empenhada em me ajudar. Se eu não quero participar, quem que vai querer? Quem que vai buscar participar? Aí eu vou ver a minha vaga ser colocada para um cara como, vamos colocar aí, um cara de esquerda, vamos colocar o professor André, da rede colaborativa, do PSOL. Porra, vou deixar minha vaga para esses caras? Isso me deixa puto. Então, às vezes, o cristão na política vai fazer esse papel, de tentar minimizar os avanços do progressismo. Vai ser muito difícil, a gente tem um tempo muito grande pela frente. Poxa, espero que quando Jesus descer aqui e falar, não, Danilo, eu sei que você tentou buscar a santidade, mas como você é político, eu posso te dar um desconto de 0,5% aí. Uma exceção. Vai passar um dia menos no purgatório. Vai passar um dia menos no purgatório. Só de eu chegar no purgatório eu tô satisfeito, irmão. Rapaz, ultimamente eu tô assim também. Não, eu acho que todo mundo, cara. Depois que veio o Padre Daí aqui falar sobre purgatório, se a gente for pra lá, tá bom já. Tá bom. É que, na verdade, eu não entendi o que era purgatório. Eu fui entender quando ele veio aqui. Exato. Aí quando ele falou que era o purgatório, tipo assim, realmente, aí eu entendi o negócio, eu falei, cara... Todo mundo vai pro purgatório. É pra lá que eu vou, cara. Deixa eu falar um negócio pra vocês, então. É muito difícil. Dos meus 16... Eu quero o céu, mas dos meus pra lá 16, direto... Dos meus 16 aos 18 anos, meu pai me levou num centro espírita, de Mesa Branca. E eu comecei a conhecer um pouco mais sobre o espiritismo. Eu tomava aqueles passos, sabe? Puta, mas que ótima iniciativa, hein, cara? O meu pai é foda. meu pai... de comprar... Cara, o meu pai é a melhor pessoa que eu conheço. O meu pai é aquele cara que ele é a bondade em pessoa. Né? Meu pai foi muito presente na minha vida. Tudo que eu tenho devo a ele, graças a Deus. Eu e meus irmãos. Foi o melhor pai que eu poderia ter. Só que meu pai tinha umas loucuras de levar a gente no centro espírita, de tomar passe... De levar criança para tomar passe, olha só. Minha mãe me levava. Mas isso é comum, cara. Não, isso é comum no brasileiro. O brasileiro é aquele cara que segunda-feira ele vai tomar passe no centro espírita, na terça ele vai na missa, na quarta ele vai na igreja batista, e na quinta-feira ele tenta ir no budismo para comer alguma coisa lá, que deve ter um lanchinho. Eu já fui do budismo também. e foi uma turma maravilhosa. Eu já fui gnóstico. Sabe o que é gnóstico? Eu já fui gnóstico, cara. Eu terminei o negócio lá, concluí o troço, aí quando eu evoluí... Cara, isso aqui vai passar, Aí você não conseguiu ficar invisível. Galera do YouTube, por favor, não me cancele. Não, aí eu concluí o negócio, aí quando entrou lá, puta, aí eu vi que era um troço meio estranho, que você tinha que colocar uma roupa, aí você entrava dentro de um ambiente que era... Não, era um negócio estranho mesmo. Aí eu fui uma, 2 vezes, falei, isso aqui não é pra mim não, bicho. Eu aprendi a recitar o Daimoku. Nam-myoho Gekyo. Nam-myoho Gekyo. Que é um recital budista. Que é para energias. Parecia Jack Chan, pô. Não, então, olha só.
quando você conhece a verdade, tudo isso parece ser meio engraçado, né? É. Poxa, eu conheci a verdade em Cristo, tudo o resto, tudo passado parece ser engraçado. Mas na época fazia sentido, porque eu era jovem, imaturo, criança também, né? Eu aprendi o budismo com 12 anos. Jovem, né, velho? Tudo faz sentido, né? Porque ele é burro. É porque ele é burro. É. Então, verdade, velho. O jovem, cara... Você não lembra disso? Qualquer coisa que faz sentido, você fala, caraca, isso faz sentido. Foda-se que faz sentido. Bicho, olha só, eu vou dar um exemplo claro pra vocês. Eu fiz o CDB, Universidade Católica Dom Bosco, católica, aqui em Campo Grande. E durante o tempo que eu estive no CDB fazendo direito, cursando direito, eu pude perceber que muitos amigos meus, cara, e até o Nicolas fala sobre isso na PUC de Minas, muitos amigos meus se perderam, que eram católicos, que iam comigo até a igreja. Isso durante o período de faculdade ficou bem claro na minha cabeça. As pessoas se perderam dentro da faculdade, através de centro acadêmico, tentando levar aquela vida ali de universitário. Eu, inclusive, fiz parte desse mundo, né? Mas por quê? Porque nós temos tendência ao coletivismo. E, infelizmente, como o Olavo de Carvalho disse, o coletivismo é uma coisa burra. O ser coletivo, ele pensa de maneira burra, né? E você, quando é jovem, que tem o senso de coletivismo, e que você está numa faculdade onde as menininhas mais bonitas estão do lado da esquerda, você vai para onde? Assim é difícil. Infelizmente. Então, assim... Cara, acho que não é nem isso, sabia? Não sei, cara. Eu não sinto isso, não. O Marcelo Do que você tá falando? Porque, assim... Das meninas, assim... Eu acho que, tipo assim... É uma brincadeira que eu falo por conta dos universitários, né? Os jogos universitários, aquela questão das festas. Muito difícil encontrar católico, cristão lá. Você vai encontrar mais o pessoal que fala de signo. Que pergunta se você é de Capricórnio ou de Câncer. Mas eu acho que é mais por aí, eu acho, entendeu? Tipo assim, quando a gente perde os valores ali da verdade, né? Tipo, do católico, tudo que faz sentido, o pessoal valoriza, né? Tipo sei lá, o galo canta e o sol nasce. Aí o cara começa a achar que o sol nasce porque o galo canta, entendeu? Os índios acham isso, então... Não, você tá falando de uma cultura que você tá sendo indiofóbico. Não. Você tá sendo indiofóbico agora. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Tipo, nem tudo que faz sentido tem que ser valorizado. Não entendi. Aí, tipo assim, e aí que é o negócio. Ideologia é uma coisa, né? Ideologia, a própria nomenclatura você cria um mapa mental baseado só na razão. Segundo o Olavo, todo ideólogo é um idiota. Exatamente. Por quê? Porque você pega uma coisa que faz sentido, usa aquilo para interpretar o mundo, entendeu? O cristianismo, ele não é uma ideologia. E aí, é uma realidade. Entendeu? E aí o pessoal que é de esquerda acha que o cristianismo é uma ideologia. Não é, entendeu? Não é. Ele vem antes de ideologia. A gente começa a valorizar a ideologia, inclusive na história, muito tempo depois, né? O pessoal acha que, por exemplo, conservadorismo é um cara retrógrado. Só que não é. É simplesmente você acreditar que aquilo que está sendo bem colocado deve permanecer. E nem toda ideia nova, e nem toda ideia que é atual deve ser valorizada. Mas sabe quem fala isso? O Adam Smith, né, todo mundo conhece Riqueza das Nações, ele criou um livro antes dele que chama Teoria dos Sentimentos Morais. E esse livro é baseado num livro do inglês, chama Bernard Mandeville, que é A Fábula das Abelhas. É uma fábula, né? Era um panfleto na época, tinha muito isso. E aí o cara fala, bicho, nem tudo que tem ruim na sociedade a gente pode eliminar, porque se a gente eliminar vai ser pior ainda. Aí ele dá um exemplo, na época, de cocô de cavalo nas cidades. Que é como se fosse a poluição dos carros hoje, tá ligado? Ele fala assim, cara, o cocô do cavalo tá na rua, é sinal que tá tendo mais comércio entre as pessoas. Se você quer eliminar o cocô de cavalo a um ponto extremo, você impede que as pessoas façam comércio e aí você vai comprar as coisas mais caro e vai ter gente passando fome, entendeu? Sim. Cara, é o mesmo raciocínio hoje. Tipo, vamos fazer energia verde. Só que a energia verde é muito mais cara. E se você tirar petróleo, gasolina, essas aí coisas, surge o cara vai ficar tudo muito mais caro e vai ter um monte de gente passando fome. Aí surge o cara que está com um carro híbrido ou um carro elétrico utilizando gasolina para... Exatamente. Para conseguir chegar no local. Para mim, essa questão de usar um carro a gente tá nessa época. É o pior. Tá me zoando porque o meu carro é híbrido. Mas a valorização dessas estupidezes atuais, cara, é o que mata a gente. E o conservador, ele se baseia na história, né? Ele é um cara que não se sente capaz de mudar a história porque ele não tem noção justamente dessas repercussões que qualquer atitude que ele tomar agora vai ter, tá ligado?
Então, sim, cara, e se você faz um exercício de você chegar numa sala de 6ª série e perguntar, você é conservador ou você é progressista? Com certeza, a maioria das crianças vão falar que elas são progressistas, porque o nome já é ruim. O nome conservador já é ruim. Já traz uma questão de antiguidade, já te remete a algo retrógrado, né? E eu vou te falar, os progressistas sabem utilizar essa retórica de maneira perfeita, porque eles colocam como se eles são os democratas em tudo. Hoje você acompanha o ministro do STF discursando, a cada 10 palavras que ele fala, 11 são democracia, defesa da democracia. Isso aí me deixa maluco. Mas por que eles fazem isso, Marcelo? Eles acreditam que a população, a população de forma geral, ela entende que a democracia é a preservação daquilo que ela tem no dia a dia. E não é, cara. Hoje no Brasil, o que menos a gente tem é a democracia. Hoje no Brasil, o que nós vivemos nós não podemos falar mal de certos ministros do STF, que senão o Polícia Federal está de manhã cedo na sua casa. Você não tem liberdade de expressão para você se manifestar politicamente acerca de qualquer assunto. Você não pode falar mal das urnas. Você não pode falar mal do Tribunal Superior Eleitoral. Se você é candidato, hoje em dia você tem que tomar muito cuidado nas suas redes sociais, que qualquer assunto que você fale e eles entendam ser fake news, você pode ter sua página derrubada. Olha o que está acontecendo no Brasil hoje. Né? E se você é de oposição a um governo de esquerda, você pode ser perseguido, você pode ter suas contas bloqueadas. Vai depender de como você faça a oposição. Poxa, sim. Então, tudo isso é aquela questão da retórica. Eles sabem utilizar de maneira perfeita. E eles utilizaram o 8 de janeiro para isso, para amedrontar a população. Olha, isso que aconteceu no 8 de janeiro foi um golpe, uma tentativa de golpe. O Brasil quase que você perdeu a sua democracia querida e linda. Só que não foi isso, nós sabemos. Quando você quer derrubar um governo, quando você quer derrubar quando você quer ser oposição e quer derrubar um governo, você jamais vai fazer isso com senhorinhas de 65 anos, 70 anos, de ônibus pagos por pessoas que vieram de outro estado, para Brasília. Eu fui no dia 9 de janeiro para Brasília, 2023. O Lula assumiu, o Lula já estava exercendo o papel, o mandato, o Bolsonaro fez a transição. E houve o que aconteceu no Rio de Janeiro foi um atentado, sim, mas não contra a democracia. Eles queriam simplesmente quebrar tudo por uma iniciativa de revolta. Isso já aconteceu com o MST, isso já aconteceu com os índios. Em Brasília sempre foi assim. E nunca teve o resultado que eles esperavam, né? Que era uma ditadura. Bom, enfim. Eu estive lá dia 9 e que eu percebi. Pessoas de bem, pessoas simples, que acreditavam fielmente de que elas estando em Brasília, elas conseguiriam mudar todo um sistema que foi criado há 40 anos. O PT está organizando o sistema deles há 40 anos. Eles possuem hoje 9 ministros indicados por governos petistas. Hoje eles possuem uma maioria de juízes, uma maioria de desembargadores, uma maioria no âmbito jurídico, que está sendo construída há 40 anos. Desde a época que os militares deixaram o poder e assumiu a democracia brasileira, a República Brasileira, o que nós temos? Impeachment, corrupção, leis fracas, um judiciário cada vez mais agressivo e menos popular, um legislativo com menos função, um legislativo cada vez mais amedrontado. Hoje o que é decidido no Brasil, o que é lei ou não é no STF. Nós temos a judicialização das leis. Foda, né, cara? É horrível isso. O ministro tem a capacidade de ir ao vivo falar sobre um tema como o aborto, quando quem tem que falar isso são os legisladores. Cara, o que eu fico triste com isso é o seguinte, cara. E nenhum ministro é cristão ali, nem o André Mendonça. O André Mendonça um evangélico no STF. O evangélico aí votando contra a gente também, fudendo muita gente aí, desculpa falar. E se cair esse vídeo no YouTube, eu posto na minha rede social, no Instagram. E eu posto marco vocês também. Não, mas não cai não, tá tranquilo. A gente é pequeno. A gente é banido. A gente é banido. Cara, essa coisa política é muito complicada, cara. Eu não sei. Marcelão, não dá pra gente ficar somente na parte... A gente tem aqui, cara, um projeto que a gente quer botar em prática, que é fazer como se fosse um boletim do Ética, tá ligado? Que é pra fazer como se a gente comentasse assuntos políticos, meio que tipo um pânico na TV católico, sabe? A gente fica com medo de ser processado e tal, mas pelo menos para ter um ambiente que a gente possa comentar. Por exemplo, teve a discussão do aborto agora, foi embutido na Constituição Francesa a legalização do aborto, cara. Então, comentar essas coisas que tem a ver com a fé católica, né? E, cara, a gente fica com esse receio
vamos trazer esse lado também pro projeto, porque é isso, que cara. Democracia é essa? Não, mas não é nem isso. É porque é o seguinte, porque a gente fica com receio do que o católico vai pensar, que é o nosso público. Meio que, será que os caras não vão... estão falando de política agora, querem não sei o quê, sabe, etc. Até um dos motivos de você vir aqui é pra gente tomar coragem, pra gente fazer o boletim, cara. Porque... Ô, Brunão, eu recebo muito mais apoio nas comunidades que eu participo do que fofoquinha, intriguinha e reclamações. Eu já tive uma puxão de orelha de um padre, porque eu também abusei, né? Eu fiz o pessoal que fazia parte do meu grupo, vestir a camisa do Bolsonaro lá e meio... Mas eles pediram a camisa e eu dei. Só que eu não esperava que 10 moleques usar a camisa no mesmo dia, no mesmo horário e próximo ao evento da igreja. Então, assim, mas levei uma puxadinha de orelha, normal, faz parte. Mas, Bruno, vou te falar, hoje, quando a gente coloca um assunto na rede social, se aquele assunto que você está falando já repercute a nível nacional com gente maior que a sua, não fale. Não vai repercutir, não vai dar engajamento. Agora, por que vocês não fazem isso trazendo para o Mato Grosso do Sul? No Mato Grosso do Sul nós temos aí 24 deputados estaduais, nós temos 29 vereadores na capital, nós temos 79 municípios aí que vão ter eleições esse ano. Tem muito assunto bom para falar. Hoje, nós podemos até mesmo explicar um pouco mais para o católico, porque é importante ele estar na política, e demonstrando de forma mais religiosa para ele que alguns assuntos são importantes para ele tratar até mesmo dentro de casa. Né? Eu já peguei casos, já fiz parte da ouvidoria da igreja, e eu posso falar dos casos, não posso contar o nome, né? Assim, eu já peguei caso onde a mãe não sabia o que fazer com a filha de 14 anos. E eu que não sou pai, falei, dá o cacete nela, leva ela para casa. Ela só vai sair para ir para missa e para a escola, enquanto ela não conseguir tirar essa sexualização da vida dela, né? Criança com 14 anos. Eu vou falar o que para uma mãe dessa? Danilo, eu posso bater na minha filha? Eu, como advogado, tinha que dar orientação. Não posso falar que eu falei para ela bater na filha dela. Mas, assim, por que a gente não pode falar disso, né? Foda, olha que absurdo, cara. Você tem uma filha de 14 anos na sua casa, come, bebe, dorme aí, e vai transar na casa de um marmanjo de 18 anos? Primeira coisa, você vai denunciar esse cara, ele é maior de idade, pegando a sua filha menor de idade. Outra coisa, bate nela, deixa ela em casa, vai pra missa, vai pra escola, vai pra catequese, acabou. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, hoje, se você puder falar sobre a realidade, e você quiser falar diariamente, cotidianamente, você vai ter muitos casos aqui. O pessoal fala assim, tá aumentando o número de estupros dentro das casas. E até tem gente maldosa que coloca isso na questão, os cristãos evangélicos, estupro. Cara, vou te falar, por que está crescendo a quantidade de estupros dentro das casas? Porque tanto o pai não tem essa visão religiosa, ideológica, do cuidado com os filhos, quanto os filhos estão cada vez mais abertos à sexualização precoce. Isso foi um problema na minha vida, acredito que na vida de vocês também pode ter sido. É um absurdo que a gente tenha hoje em TV aberta, no YouTube, a abertura nas redes sociais, a abertura para sexualização precoce. Uma das pautas que eu vou trazer para dentro da política é o combate à sexualização precoce de crianças. Né? Hoje eu estava acompanhando... O Estado, ele quer dizer para você o que você não pode fazer com uma criança dentro de casa, ele quer que você leve ela para a escola e você não pode saber o que ela está fazendo dentro de escola, o que o professor está doutrinando, e se você proíbe seu filho ou sua filha de fazer parte do mundo de rede social, o mundo ligado às drogas, à libertinagem, etc., ele vai ter o contato dentro das escolas. Você pode fazer, você quer ir de casa, faz um trabalho com seu filho, deixa ele sem rede social, sem Instagram, sem celular, sem Facebook, durante 2 semanas. Ele vai ter o coleguinha que vai deixar ele com rede social, dentro de sala de aula, ele vai saber quais são as músicas mais atuais, ele vai saber quais são os filmes mais atuais, quem tá pegando quem no BBB, ele vai acabar sabendo. Por quê? Por conta da escola. Entendi. Entendeu? Então é muito perigoso hoje a gente deixar a Deus dará a educação na mão da esquerda, a gente deixar os professores em sala de aula doutrinarem nossos filhos e a sexualização precoce enraizada até mesmo. Poxa, festa junina. Festa junina na minha época era só música caipira. Hoje em dia tem funk. O pessoal dança vestido de mulher, tem nada a ver com festa junina. Vai na festa junina de escola.
Eu tive o desprazer de ir na festa junina do Dom Bosco, eu quase morri lá dentro. Porque era o tanto de crianças vestidas de paniquete, vestida de coelhinho. Essas escolas, tipo Dom Bosco, PUC, que eram para ser católica... O demônio atenta mais essas escolas que são católicas. Pontífica, não sei se você já foi na PUC de São Paulo. Já fui na PUC de... Nunca fui. Na PUC pior que a Federal. Na PUC Paraná. Sério? Pior. Sério mesmo? Sério mesmo. Mackenzie, que é historicamente de direita, ainda tem uma certa ordem, é evangélico, né? Uhum. Tem uma certa ordem ali e tal, mas assim, a maioria do pessoal já é de esquerda, os professores, a maioria já é de esquerda. Mas a gente estava falando sobre isso. O jovem é burro. Então ele tem essa tendência a ir pro lado da esquerda. E aí tem uma frase que diz, se você não é de esquerda até os 30, você não tem coração. Se você é de esquerda após os 30, você não tem cabeça, você não tem cérebro. Eu acho que é sempre burro, velho. Cara, se o cara hoje em dia, conhecendo a verdade, ele vai para a esquerda, imagina aquele que não conhece a verdade. Nós somos padres que são abertos à teologia da libertação, padres que são abertamente favoráveis ao governo Lula, padres que são abertamente favoráveis à pessoa escolher o que é melhor para a vida dela. Nós temos padre hoje em dia que chega para o jovem. Eu tenho que trazer aqui para vocês o que aconteceu comigo em Minas Gerais, em BH. Eu fui na Catedral de São José. Foi a paróquia de São José lá. Eu falei para vocês sobre isso? Não. Então eu vou contar. Fazia uma semana, quando me confessava, eu fui na paróquia, passei a tarde lá. Estava tendo um evento conservador do CIPEC. E na segunda, depois do evento conservador, decidi que eu iria me confessar na paróquia. Fiquei esperando lá 1 hora de chá de cadeira para conversar com o padre. Na hora que eu entrei, ele falou, nada disso que você me falou é pecado tão grave, fica tranquilo. E eu, puto, porque eu tinha cometido todo aquele pecado durante aquele tempo que eu estava sem confessar. E o padre falando, fica tranquilo. O cara relativizou seu pecado. Não, fica tranquilo, você é tranquilo. Eu não me senti... Pecadozinho mortal, tá tranquilo. Bruno, eu não me senti confiante para comungar. Esse é o problema de um cara da teologia da libertação então, que pega você pra... Mas isso aí, assim, só uma questão... Sabe que eu já me peguei pensando nisso? Não, mas isso é uma questão, assim, católica, dizendo teológica, tá ligado? O fato do cara ser da TL e tá te confessando, não quer dizer que a sua confissão não valeu. Anula, né? Porque o cara, ele foi ungido. Então, ele sendo da TL ou não, a Eucaristia vai ser Eucaristia. A confissão vai ser a confissão. Não, então... Só que internamente você fica com aquilo na cabeça. Embora você fale assim, Deus, por favor, me... Porque quando ele te confessa, ele perdoa os seus pecados, não é ele. Então, mas ele foi ungido para isso. Embora esse caso, eu acho que ele tentou até dar uma certa orientação espiritual ali para você na hora, porque confissão não é isso, cara. Confissão velho, qual que são os pecados? Isso, perdoado, vai embora, próximo, entendeu? Mas eu também quis falar, padre, eu não sou daqui, eu puxei assunto. Porque quando você... Não deveria ter puxado assunto. Porque quando você entra muito na concepção do motivo, o que aconteceu, tal, já é mais uma orientação do que... Mas eu já me peguei pensando nisso, cara, porque assim... Tem os pecados que você tem que confessar, né, cara? Aí você vai lá. Eu fiquei pensando, cara, se eu me confessar com esse padre vai ser mais fácil que com o outro. Isso aí eu já passei. Eu já passei por isso. O Dom Bosco fazia isso direto. Isso eu já passei. Cara, isso. Aí eu me senti um merda depois. Cara, que bom. Não, a confissão tem uma coisa engraçada que comigo é o seguinte: às vezes eu cometi um pecado. Aí eu pego, cara, passa mais ou menos um mês, eu caio de novo. No mesmo pecado. Aí eu fico com receio de ir no mesmo padre, tá ligado? Eu falo, putz, se for aquele padre, cara, eu falo, porra, de novo, cara. Não, mas ele não lembra, né? Ele sai de lá e não lembra dos seus pecados. Ele vai te julgar na hora que você estiver comendo pastel do lado dele ali. Ele vai chegar e falar, esse cara aí. Aí fala, pô, de novo. Eu tenho que falar pra vocês a respeito de como que foi o meu período entubado, por conta da Covid, né? O período que eu fiquei no hospital. Porque a minha primeira confissão minha, após esse período, foi a mais tensa da minha vida. Mas você não fez nada? Cara, aí que tá, Marcelo. Tô brincando. Eu também esperava que não. A primeira vez que eu fui numa igreja, após o período de me recuperando e tudo mais, foi um dos mais traumáticos da minha vida. Porque é complicado, eu nunca falei sobre isso, então eu queria falar justamente com vocês aqui, porque o podcast católico, a gente tá numa questão tranquila aqui. Ninguém tá vendo. Quando você... Ninguém tá vendo. Quando você sai de uma experiência quase morte, e você tem a sensação de que Cristo te trouxe de volta,
e que você sabe que você tem uma missão e você não sabe qual que é essa missão, dói muito, cara. Porque você fica o tempo todo se questionando, fala, putz, me trouxe de volta, eu estive lá e voltei. O que Cristo quer pra minha vida? O que Deus quer pra minha vida? Quando você não sabe isso, você não consegue buscar, cara, é uma dor ferrada. Porque entra dentro do seu peito aquela questão assim, eu tô vivo para fazer algo que Cristo quer para mim, só que eu não sei o que é. Eu não estou fazendo aquilo que Ele quer para minha vida. Eu não estou tomando as atitudes certas daquilo que Ele me trouxe de volta para fazer. Então, eu me peguei pensando nisso, até hoje eu penso nisso, né, diariamente. E para mim gera ansiedade, gera obesidade, né? Que eu brinquei que Não, nem dá pra ver. A única sequela da Covid que eu tive foi a obesidade. E a fome que aumentou 3 vezes mais. Mas assim, imagina você sair de um período traumático, onde você quase veio a óbito, e você pega e fala, poxa, por que eu tô aqui? É muito difícil você não ter essa capacidade de saber qual que é a sua vocação. Porque eu peço orações, eu tento, eu vou na igreja, eu me coloco, Deus, qual a minha vocação? Às vezes eu fico pensando, eu estou fazendo a minha vocação. Minha vocação é trabalhar a vida dos jovens e segurar a questão política para que a direita tenha um espaço, para que eu consiga falar de Cristo abertamente no microfone, para que eu consiga vir no programa e falar, tendo liberdade de expressão para falar sobre a vida religiosa, ou era para eu estar fazendo outra coisa e eu não sei ainda. Eu não pedi o direcionamento correto, né? E isso tem me machucado muito. Mas por quê? Porque a gente se cobra. Quando você conhece a verdade, você se cobra mais. E quanto mais você se cobra, mais você se afasta da política. Quando a gente estava conversando aqui, né? Então, isso para mim foi traumático. Eu acordar depois de 21 dias entubado, 7 dias sedado, sem saber o motivo pelo qual eu estava ali. É desesperador. Eu tenho uma passagem que eu até procurei a médica que estava junto comigo nessa passagem, eu encontrei ela, mandei mensagem no Facebook dela. Não sei se ela vai lembrar que ela atendia tanta gente, de certo, na pandemia, mas após acordar, após eu ter a primeira experiência do sopro que eu tive, de, poxa, agora eu tô levantado, tô acordado, eu não levantava meus braços, eu não levantava minha mão, e começou a passar a missa na TV Aparecida. E sabe aquele gesto involuntário? Eu fiz o Pai Nosso ali. Fiz o sinal da cruz. Ali rezei o Pai Nosso involuntariamente. Foi a primeira vez que eu consegui levantar a mão. E eu comecei a chorar e eu não sabia por que eu estava chorando, né? Mas era por quê? Porque eu tinha feito o primeiro sinal da cruz, primeira vez que eu levantei a mão, e eu não conseguia falar, eu estava com a tráquea aberta, né? Eu chamei ela de canto e falei, né? Ela perguntou, por que você está chorando, né? Então, essas coisas, assim, que eu fico pensando, falo, poxa Deus, você fez eu passar por tudo isso. Eu tive uma experiência traumática. Eu lembro de ter feito meu último ato antes de ter dormido, antes de ter me colocado entubado, foi ter rezado um Pai Nosso, ter feito uma oração e pedido a proteção e intercessão de Nossa Senhora, e agora eu não consigo saber o porquê que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo aqui. Entendeu? Isso é traumático. Porque você vai confessar, você vai pedir direcionamento, ninguém consegue te ajudar. É muito difícil. Aí eu fico pensando, poxa, será que eu estou fazendo certo aquilo que eu estou fazendo? Será que eu estou perdendo tempo com aquilo que eu estou fazendo? Então, assim, hoje eu estou falando isso abertamente. Hoje, antes eu não falava disso porque meu pai e minha mãe sofrem muito quando eu falo sobre a questão da Covid. Minha família sofreu bastante. Eu perdi um tio por conta da Covid logo após a minha recuperação. Eu perdi outro tio também devido aos problemas de saúde logo após a Covid. E, bom, a que ponto nós chegamos, né? Eu estive 41 dias dentro de um hospital com a possibilidade diária de morrer. E após a minha volta para a Terra, após o meu retorno às minhas atividades, eu ainda não sei se aquilo que eu estou fazendo agrada realmente a Deus. Então, quando você fala assim, a política e o cristão dentro da política é convergente, não é? Eu te falo, depende. Quando você tem a certeza de que aquilo que você está fazendo é algo bom, é positivo. Agora, quando você não tem a certeza e que você ainda pensa que tudo que você está fazendo não é para Cristo, não é direcionado à sua fé, à sua religiosidade, isso vai te machucar muito. Tem me machucado, eu sou aberto com relação a isso, eu sei da minha capacidade, eu sei do conhecimento que eu posso trazer para dentro da política, só que ao mesmo tempo eu fico me questionando se o período que eu tive foi traumático bastante
para que eu consiga, um dia, com a graça de Deus, descobrir qual que é a minha verdadeira vocação. E se for a política, que seja a vontade de Deus, eu me eleger e ter uma vida política, que eu consiga levar isso da melhor forma possível, da maneira mais leve. É isso que eu peço. Mas, meu irmão, vou falar uma coisa pra você. Isso que você tá falando, essa experiência, eu passei por isso aí, cara. E esse projeto ainda é conhecido disso aí. Isso aqui não era pra ter acontecido, nada disso aqui. Era pra... A gente teve uma ideia longínqua que depois se transformou num podcast católico. E por quê? Por causa dessa experiência que eu tive. Eu falei, cara, eu não via sentido no que eu tava fazendo. Eu entendo exatamente o que você tá falando. Eu não via sentido no que eu tava fazendo na minha vida. E eu falei, a única coisa que eu posso fazer é esse podcast, cara. E aí eu resolvi, tanto é que eu falei, vamos montar um podcast católico. Todo mundo, mas um podcast católico, cara. Não sei o quê. Quem vai assistir? Quem vai assistir? Um monte de gente falou isso aí, cara. Falou. Um monte de gente. E aí falava assim, eu falei, não, mas é isso que eu tô sentindo, cara. E essa coisa que você tá falando, você sente no seu coração, irmão. Eu não sei explicar. Dói. Não, mas parece que Deus, quando você vê que é isso, parece que você sente no seu coração Deus falando assim, faz isso, é isso. Entendeu? Então, aí esse projeto surgiu, a gente veio, o Marcelo embarcou e falou, vamos fazer, abraçou a ideia também. Eu tive isso. Porque é um sentimento muito louco isso aí. Eu tive isso, Bruno, quando nós ganhamos o período eleitoral de campanha de deputado estadual, coordenei a campanha do deputado Rafael Tavares, 2022. Eu estive entubado em 2021, em maio. Em maio de 2022, eu já estava fazendo campanha para um deputado estadual que eu considero o melhor deputado do estado, que é o Rafael Tavares, que veio a ser cassado. Então, eu tive essa primeira... Tem que explicar, né? Depois eu explico a situação. Mas eu tive ali, na vitória, ao lado das pessoas que eu amo, da minha família, das pessoas que estiveram comigo na batalha política. E a gente tirando espaço de alguém da esquerda, tirando espaço de gente que poderia estar lá dentro trabalhando contra os nossos ideais, e a gente conseguindo, sem recurso, somente com pessoas que são religiosas ao nosso lado, levantar um deputado estadual foi maravilhoso. Eu tive uma satisfação profissional muito forte ali dentro, tive uma satisfação até mesmo espiritual. Só que aconteceu, logo em seguida, passados 1 mês e meio, veio uma decisão judicial que cassou o nosso mandato. E graças ao brilhante advogado Marcelo Dermijan, nós conseguimos ficar 1 ano dentro desse processo. Você, com a sua técnica maravilhosa, aí, conseguiu segurar o nosso mandato durante 1 ano. Para quem não sabe, o Bruno e o Marcelo advogaram no nosso processo. E se a gente conseguiu ficar 1 ano à frente do mandato de deputado estadual da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, foi graças ao trabalho do Marcelo Dermijan e do Bruno Maia, que são pessoas que conseguiram abraçar a nossa ideia e levar para Brasília a ideia. Infelizmente, no mundo jurídico corrompido que nós temos, com rapidez, 1 ano fomos cassados. Mas imagina, Bruno, sair dessa experiência profissional e espiritual gratificante para logo em seguida, depois de 3 meses, vir a cassação e novamente eu decaio. E falo, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida, né? Porque nós conseguimos ali, foi uma vitória, o Senhor nos congratulou com ela, o Senhor fez com que tudo que a gente sonhasse estivesse se concretizando, só que ao mesmo tempo o Bolsonaro perdeu a eleição para presidente, nós não conseguimos ganhar para governador aqui, o meu deputado que eu ajudei a eleger foi cassado. O que o Senhor quer para a minha vida, né? E a resposta, eu acredito que está trazendo aos poucos, né? Ele está me dando forças para uma pré-candidatura à vereança e também, com a graça de Deus, né? Uma candidatura à prefeitura que nós estamos construindo ainda, alguém de direita. Então, Bruno, é muito difícil a gente lidar com essa situação. Porque quando você tem uma experiência como a que você teve, você já me contou, e como a que eu tive durante o período pandêmico, você começa a pisar em cacos. Uhum. Tudo que você vai fazendo vai te machucando, né? E a cada ferida que vai abrindo, você começa a se questionar. Agora, como curar tudo isso, né? Eu te falo, eu ainda não sei. Eu espero que seja a minha vocação aquilo que eu estou construindo agora. A advocacia, a política, a participação maior na comunidade. E se não for, lá na frente eu vou descobrir e espero que eu tenha tempo para conseguir conduzir a minha nova vocação, né? Você quer ser pai? Quero. É meu sonho. Meu sonho, Marcelo. Estou perguntando porque eu tinha muito mais essas dúvidas quando eu não tinha filho, cara. Não sei se você sentia isso também. Cara. Sentia. Só que eu quero casar. Porque agora não dá tempo, né, velho? Não dá tempo. Eu quero casar. Não tem como você pensar, mas você já tá vindo segunda menina, né? Mas é assim mesmo. E Marcelo. Eu acho massa. Aí, Marcelo, eu quero casar, eu quero constituir família, eu quero ter filho. Só que eu desejo que isso seja algo na minha vida que me demonstre,
que perdure, que eu consiga fazer isso 24 horas por dia. Meu sonho é que eu consiga que meus filhos sejam educados em casa, que eu consiga que minha mulher tenha somente um a fazer, que é cuidar dos meus filhos, e cuidar, zelar pela casa, pela nossa família. Só que para construir disso a gente precisa de dinheiro, né? Mas não esquenta. Isso vem, eu sei que vem, Bruno, só que ainda tem esse medo, né? Cara, mas não esquenta muito a cabeça com isso não, bicho. Não entra muito nessa onda, não. Só, assim como diz o ditado, você precisa de um telhado, de um fogão, uma cama. Então ainda falta o fogão, cara... ainda não tem fogão em casa. Eu tenho um micro-ondas. Mas é isso, cara. O resto Deus provém. E de verdade, parece loucura falar, cara, mas quem já passou por isso sabe. Quando eu pedi minha mulher em casamento, eu tava na colação de grau. Não tinha nem salário, velho. Entendeu? Pedi ela em casamento. Na colação, coragem dela, hein? Coragem dela, né, também. É verdade. E é assim, cara. As coisas vão acontecendo. Não esquenta muito a cabeça com isso, não. A questão é a seguinte, né? Eu tive um lar onde meu pai e minha mãe foram separados. Meu pai e a mãe nunca tiveram um relacionamento. Eles tiveram 2 filhos sem ter um relacionamento. Curioso, né? E meu pai veio a ser casado novamente, se separou. Minha mãe nunca mais foi casada, mas teve uma outra filha também. Então, nós somos em 4 irmãos. Sendo 2 por parte de pai e mãe, 1 por parte de pai, 1 por parte de mãe. Eu não quero isso pra minha família. Eu tive os melhores pais do mundo. Tive o melhor acompanhamento do mundo familiar. Só que eu quero que tanto os meus filhos vejam no pai e na mãe deles uma união que não vai perdurar e não vai ser nada que vai abalar. Sim. E eu ainda não encontrei a pessoa que eu desejo conviver comigo eternamente nisso, né? Estão dizendo que até que a Marte separe, né? Eu não sei como é que é lá no céu, nós somos ser anjos, né? Eu acabei de ouvir um áudio ali, foi muito engraçado, você já ouviu? A mulher fala, e aí, quando morrer, você vai estar comigo lá dentro? O que é? Aí o cara fala, não, a gente assinou um contrato que até que a morte separe. Lá em cima, cada um por si. Então, Bruno, é complicado falar, né? Eu tenho 28 anos, já era para eu estar com filho já, eu acredito nisso. Meu pai me teve nessa idade. Tudo bem que meu pai não é exemplo, porque ele já me teve com minha mãe com 16. Então, meu pai não é exemplo para isso, né? Foi um exemplo de pai e tal, mas na constituição de uma família inicial não foi exemplo. Cara, eu quero ser esse exemplo pro meu filho. Mas só me tira uma dúvida, assim, né? Falando nada a ver com o assunto aí. Vocês querem falar alguma coisa? Você gosta de paçoca? Não, eu ia falar o seguinte, cara, porque, assim, você espero que você me permita fazer essa pergunta, bicho, mas eu sempre tive essa dúvida. Você é Danilo Azambuja. Danilo Assis Azambuja. Você é parente do... Qual que é a sua linha de parentesco com o Reinaldo? Reinaldo, pra quem não sabe, é ex-governador do estado. Sou aberto a falar disso. Meu nome é Danilo Assis Azambuja. Muita gente me conhece como Danilo Azambuja. Não tenho medo nenhum, não escondo isso. Não, só porque eu tô fazendo essas perguntas, já adiantando. Porque, porra, se existe um parentesco, você é de uma posição política completamente contrária, velho. Totalmente. Essa oposição ao PSDB, oposição... cara, aí eu fico imaginando, tipo assim, um almoço de família, tá ligado? Não tem. Porra, não tem um copo no outro. Mas lá, isso eu tenho que explicar, até explicar pro pessoal, né? Meu nome é Danilo Assis Azambuja, não faço questão de utilizar o Azambuja, porque o Danilo do Indireita pegou mais rápido, né? Sim. Mas a questão é a seguinte, meu nome, Danilo Assis Azambuja, sou neto do Valfrido Ferreira de Azambuja, médico, da dona Lourdes Saí Silva de Azambuja, empresária. Sou filho do Adriano Saí Silva de Azambuja, com a Jaqueline Assis. Então, hoje, o meu grau de parentesco com o Reinaldo meu pai é primo de 2º grau do Reinaldo. É longe, né? Então não tem almoço de família com ele. Lógico, as famílias têm contato. As famílias têm contato. Eu pensei que ele era tipo seu tio, cara. É que antigamente, Bruno, as famílias tinham um bando de primo, eles se reuniam. Eles são amigos, meus tios são amigos do Reinaldo e tudo mais. Mas de verdade, pensei que ele era seu tio. Só que eu não tive o contato direto com ele, com os filhos dele, né? Não tive. Meu pai teve um pouco mais, porque antigamente, como eu disse, as famílias se reuniam mais. Tinha aquelas festas grandes e tudo mais. Só que meu grau de parentesco é primo de 2º, 3º grau. Então, assim, não tem esse contato. Também não quero ter, não desejo ter. Vejo que a política hoje do PSDB aqui no estado do Mato Grosso é uma política muito suja, tanto do PSDB quanto do PT. Para mim é um consórcio que se uniu ali em meio à posição de centro-esquerda,
eles conseguiram trazer para o Mato Grosso do Sul uma hegemonia, eles já conseguiram fazer um sucessor, que agora é o Eduardo Rido, governador por 4 anos, e vai tentar a reeleição. O Reinaldo foi governador por 8 anos, envolvido em vários esquemas de corrupção, isso não sou eu que estou falando, é o judiciário. Então, não faço questão de utilizar isso de forma política. Muita gente vem me falar, utiliza o Azambuja porque o Reinaldo tem muito apoio popular. Não no pessoal que eu conheço. De forma alguma. O pessoal que eu conheço, quem me segue, é de direita, é conservador, que é o Reinaldo longe, distante, e é o meu posicionamento. Eu, inclusive, estou sendo processado por 2 vereadores que são meio que da base do governador aqui no estado. Então, isso aí faz parte. Agora, que eu sou oposição, sou. Que eu vou continuar sendo oposição, vou. Que eu posso utilizar o nome Danilo Azambuja? Posso. Vai ser uma honra para o meu avô, para o meu tio, que era desembargador, para minhas tias, que são empresárias conhecidíssimas na cidade, para o meu pai, que é um professor de educação física, atualmente concursado do IAGRO. São pessoas maravilhosas que me ensinaram, me educaram e fizeram tudo que eu sou hoje graças à minha família. Eu fui criado pela minha avó. Minha avó me buscou em Bonito, eu tinha 5 anos. Então, tenho um orgulho do meu sobrenome absurdo. Meu avô foi um dos primeiros médicos do estado. Meu avô fez muitos partos. Inclusive, eu tenho uma situação que eu gosto de falar. A minha professora de matemática da 5ª série me passou porque ela nasceu nas mãos do meu avô. E ela teve a capacidade de falar isso pra mim, você acredita? Lá no Dom Bosco, ela pegou e falou assim, Danilo, você está passando, você precisava de 2 décimos. Era uma época que eu era muito ruim de matemática, ainda sou. E ela me falou, vou passar você porque o seu avô fez o meu parto. Hoje nós não sabemos quem fez os partos dos nossos filhos. Eu não sei quem fez o meu parto. E naquela época era algo a medicina era muito familiar, não muito comum. Então eu tenho esse orgulho sim. Sou Azambuja? Sim. Mas não do lado do Reinaldo, não do lado da família do Reinaldo. Muito pelo contrário. Nunca precisei do Reinaldo para a parte política, nunca pedi um cargo para o Reinaldo na parte política, não vou pedir. Muita gente queria que eu fizesse parte da gestão Reinaldo. Ajudei sim na campanha de 2014, como todo mundo ajudou, acreditando que o Reinaldo era de direita. Assim como eu fiz a campanha da Soraya em 2018, acreditando que ela era senadora do Bolsonaro. E eu espero que eu nunca mais erre na política, porque essas 2 experiências foram traumáticas. Pô, em 2014 eu tinha 18 anos, campanha do Reinaldo para governador. Isso. Meu nome de guerra era Soldado Azambuja, todo mundo me ligava a ele. Entendi. E o cara veio fazer cagada, se assimilar à esquerda, fazer um consórcio com o PT hoje em dia, né? E aí, em 2018, apoiando a Soraya, senadora do Bolsonaro, espero que eu nunca mais erre. A minha ideia dentro da política hoje, através do Direito MS, a criação do Direito MS pelo deputado Rafael Tavares, é para que realmente a gente tenha um consenso de qual que é o nome certo para defender aquilo que a gente acredita dentro da Assembleia, dentro da Câmara, dentro da Prefeitura. Não, isso que eu pensei que ele era seu tio, cara. Não. Tô loucura. Eu não sabia que ele era assim tão distante. Tipo, Rodrigo Maia é seu primo? Rodrigo Maia? Ex-presidente do Congresso, ex-presidente da Câmara. Não é, então pra você ver, né, cara? Pra você ver, não é. Dermijan que é difícil achar. Dermijan não... Dermijan é uma marca de colchão chinesa. Dermijan. Que isso? Armênio, pô. Não, mas Dermijan sabia que pega, cara. Esses dias eu fui conversar com alguém, não lembro, na igreja. Pô, e aquele seu amigo lá, o Dermijan, os caras gravam o sobrenome, cara. É diferente, né, cara? É diferente. É massa. A gente consegue dar uma pausa aqui ou não? Não, é o seguinte, então, isso que eu até falar pra você, cara. Já tá muito tarde? Porque tá todo mundo com compromisso agora. A gente queria deixar uns minutinhos finais aí que a gente sempre faz pra você agradecer. A gente agradece a sua presença aqui. Eu tô agradecendo. Essa caneca aqui é tua, cara. Pô, obrigado. De presente pra você. Eu já tenho 4 dessas, mas eu fingi que é a primeira. E a gente agradece muito você estar aqui, ter vindo aqui, porque é um assunto complicado pro católico falar de política. E quando tiver o boletim, tem que vir uns dias aí comentar. E a gente convida você, quando a gente for montar o boletim que a gente vai fazer, vai ser um dia diferente, nada a ver com o podcast, porque o podcast é para trazer assuntos de conversão, o próprio Danilo contou a conversão dele, de teologia, assuntos bíblicos e etc. E a gente quer fazer um outro dia. Também. Exatamente. E outro dia também fazer o do boletim, que é esses comentários propícios a processo. E aí a gente traz você aí, cara, já que você é muito processado, né? Tá ligado? E pra você comentar também. A gente agradece muito. E, cara, a gente deixa esse espaço final disponibilizado para aquela câmera ali, um comentário pra galera. Você que é pré-candidato aí. Faça isso. Bom, eu tenho que agradecer vocês, o convite pro 10º episódio do Ética Cast, fazer parte desse que é o primeiro podcast católico de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que realmente traz pessoas que têm um histórico de conversão.
E que nós não falamos muito sobre política aqui, né? Mas você que está acompanhando e queira saber um pouco mais sobre o meu trabalho à frente do Endireita MS, meu Instagram é Danilo Endireita MS, Facebook Danilo do Endireita MS. E se você quer me achar em qualquer página social, Danilo Assis Azambuja. Pessoal, muito obrigado pelo espaço. Eu sei que o trabalho que vocês fazem é um trabalho maravilhoso e é um trabalho que vai render muitos frutos no futuro. Eu espero que mais jovens venham se converter devido a estar escutando o podcast de vocês. Eu acredito que isso é uma missão, né? Hoje a política e o católico, eles devem convergir. E para que isso aconteça, nós precisamos voltar a falar mais sobre política, voltar a falar sobre os temas políticos, sobre os princípios e valores que norteiam um católico dentro da política. Porque hoje o evangélico protestante está fazendo isso. Espero que o recado tenha sido claro a todos os nossos telespectadores e eu espero vir mais vezes aqui. E eu amo vocês, pessoal. Valeu. Obrigado. Falou.